Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio, tudo bem? Eu sou o professor Vitor e hoje, na nossa disciplina de Biologia, nós vamos ministrar o conteúdo referente aos processos evolutivos e diversificações voltados para a especiação. Conforme outras aulas, eu já disponibilizei aqui para vocês a plataforma Descomplica, que tem como base várias videoaulas que vai facilitar o compreendimento e o entendimento da nossa matéria. Para entendermos melhor, trouxe aqui um vídeo de forma mais dinâmica para vocês e logo em seguida nós vamos fazer os comentários e explicações sobre esse tópico, porque primeiramente nós precisamos entender o que é evolução, do que se trata e quais são as referências principais desse processo. Então me acompanhem e logo em seguida faremos a continuação da nossa aula. Agora sim podemos prosseguir e entender tudo sobre evolução, que nada mais é do que a modificação das espécies ao longo do tempo. Os seres vivos da Terra não nasceram como conhecemos hoje. Eles evoluíram. Ah, mas e aí, Odinha? Como é que a gente vai provar essas modificações? Ora, por meio das evidências da evolução. É claro que existem muitas, mas só precisamos entender os principais, como a paleontologia, que estuda os fósseis, a embriologia comparada, que diferencia como é o início do desenvolvimento dos seres, a bioquímica comparada, que estuda moléculas de DNA e proteínas, e, por fim, a anatomia comparada, que estuda homologias e analogias. Inclusive, são dois dos conceitos mais importantes para você gabaritar aquelas questõezinhas de evolução. Beleza? E quais são todos esses conceitos? São molezinhas. Vamos começar por homologia e analogia, que vem lá da anatomia comparada. Para entender a homologia, imagine a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia. Ambas possuem estrutura e origem embrionárias iguais, mas não necessariamente a mesma função. Já na analogia, funciona o contrário. Vamos comparar a mesma asa do morcego, só que desta vez com a asa de um inseto. Elas são diferentes, né? Mas servem para o animal voar. Ou seja, a estrutura e origem embrionárias são diferentes, mas a função é a mesma. O próximo conceito que precisamos aprender é o de irradiação adaptativa, que também podemos chamar de divergência adaptativa. Ela ocorre quando as espécies que têm um ancestral comum se dividem em diferentes grupos e nichos. Lembra do conceito de homologia? Então, nesse caso, os órgãos costumam ser homólogos. Mas, ao contrário, também acontece, né não, Adinha? Sim! Porque no caso da convergência adaptativa, espécies evolutivamente diferentes são parecidas, mesmo que não tenham um ancestral em comum. Como, por exemplo, o golfinho, que é um mamífero, e o tubarão, que é um peixe. Cara, eles são parecidos, mas aqui os órgãos geralmente são análogos. Um tipo importante de convergência adaptativa é o mimetismo. Já ouviram uma coisa parecida em filosofia com a Lara, né? Pois é, você já deve ter ouvido. Mas, em biologia é um pouco diferente. Mimetismo é uma convergência que acontece quando um ser vivo assume a aparência de outro ser vivo e assim ganha uma vantagem para sobreviver. Agora que você está fera nos conceitos, vamos entender como a ciência chegou nesse papo de evolução. Antes de surgirem as diferentes teorias, prevalecia o fixismo. Isso significa que a galera acreditava que todas as espécies vieram ao mundo da mesma maneira, da maneira em que as conhecemos hoje. Porém, isso logo mudou quando cientistas começaram a questionar esse tal de fixismo. E assim foram criadas teorias importantíssimas. Ô, Odinha, e quais são essas teorias, hein, Odinha? Pode ficar calmo que eu te explico tudo. A teoria de Lamarck, ou lamarquismo, acredita em duas leis: a do uso e desuso e também a da transmissão das características adquiridas. Para compreender isso melhor, imagine uma girafa com pescoço pequeno tentando pegar o fruto de uma árvore. Seguindo essas leis, de tanto a girafa esticar o seu pescoço, ela iria crescer e essa nova característica seria passada aos seus descendentes. Mas o ponto positivo, foi que o Lamarck, embora tenha cometido alguns enganos, relacionou a evolução ao processo de adaptação dos seres ao ambiente.
O que nos leva, então, à próxima teoria, a teoria de Darwin, também mundialmente conhecida como darwinismo, que discorda disso tudo. Nela, a girafa de pescoço pequeno iria morrer de fome, enquanto a de pescoço grande se alimentaria e passaria suas características aos seus filhotes. Ou seja, o Darwin acreditava na seleção natural, o famoso só os mais fortes sobrevivem. Nesse caso, o ambiente é um filtro, seleciona os mais aptos e elimina os menos aptos. A falha nessa teoria está justamente na parte que falta. Darwin não explica o motivo, a origem das variações. Para você não se confundir e conseguir diferenciar as teorias do Darwin e do seu Lamarck, é fácil. Se liga no macete. O Lamarck diria que o gafanhoto é verde porque vive na grama. Já o Darwin iria discordar, dizendo que o gafanhoto vive na grama porque é verde. Sacou? Porém, a teoria aceita nos dias de hoje é a teoria do neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Para entender é fácil, afinal ela recebe esse nome justamente para tapar os buracos que o Darwin deixou, juntando seleção natural, isolamento reprodutivo, mutações genéticas e recombinações gênicas. E essa teoria nos leva a um conceitozinho chamado deriva genética, que nada mais é do que um mecanismo de evolução, no qual as frequências dos alelos de uma população se alteram ao longo das gerações, mas se alteram devido ao acaso. Seus efeitos são mais observados em populações pequenas e normalmente está associada a catástrofes ambientais. Agora sim, estamos preparados para responder qualquer pergunta sobre evolução. Bom, dando continuidade aqui à nossa explicação referente aos processos evolutivos, a gente pode falar que os processos evolutivos, portanto, eles geram maior adaptação das espécies em um ambiente. Esse ambiente em si que é muito importante para estudar a caracterização dos processos evolutivos dos seres vivos. Esse conceito de adaptação está relacionado a diversos outros meios de evolução. Esses processos evolutivos, principalmente a especiação, que pode ser notado e eles também podem ser enfatizados quando novas espécies de organismos são formadas a partir de alterações graduais em essas espécies pré-existentes. Ou seja, esse é um dos fatores mais predominantes e aceitos sobre a relação dos processos evolutivos que estão ligados também com os processos de especiação. E entre outras maneiras nos quais a gente pode estar citando aqui, conforme eu falei, e enfatizo também sobre a questão do ambiente que se dá também a originação do processo evolutivo. Além das mudanças relacionadas ao ambiente do processo evolutivo e também a especiação, a seleção natural de Charles Darwin também se dá a característica principal sobre os processos evolutivos, que a partir de estudos e de uma viagem que o Charles Darwin fez, ele chegou à conclusão que a seleção natural era a seleção mais aceita para associar e caracterizar o processo de evolução dos seres vivos, que nada mais se deu quando ele fez referências onde os seres vivos, a partir do momento que conseguiriam sobreviver e adaptar-se ao ambiente, ele faria modificações genéticas e evoluções pelos quais possibilitariam a sobrevivência e a partir daí a aprimoração nos seus recursos, principalmente nas formações de sobrevivência, assim dando a continuidade à seleção natural daqueles seres vivos. Agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o processo de especiação. Alô, galera do Descomplica! Bom estar aqui de novo com você, te preparando para o sucesso, quer seja na escola, quer seja no Enem, quer seja no vestibular que você venha fazer. O objetivo que a gente tem hoje aqui é falarmos sobre especiação. Ora, o que é especiação? Bom, você já sabe que as espécies, elas evoluem ao longo do tempo. Você já sabe que a evolução é uma mudança que as espécies sofrem ao longo do tempo. Uma mudança na sua frequência gênica que vai determinando a variação das suas características ao longo do tempo. Agora, e se ao longo dessas mudanças surgirem novas espécies? Se ao longo das mudanças surgirem novas espécies,
você estará evidenciando um processo que é a especiação. Especiação que é o processo de surgimento de novas espécies ao longo do tempo. É uma evolução que culmina com o surgimento de novas espécies. Existem várias formas de se classificar a especiação. Então vamos analisá-las. A primeira forma consiste em dividir as especiações em especiações por anagênese e especiações por cladogênese. Na anagênese, você teria uma espécie A, que ao longo do tempo é substituída por uma espécie B, que ao longo do tempo é substituída por uma espécie C. Ou seja, por anagênese, a especiação é linear. Sabe aquela ideia da especiação humana? Que você teria um macaquinho que ao longo do tempo vai ficando de pé, de pé, de pé, de pé, até chegar no homem atual? Essa seria uma ideia de anagênese, que é fácil de você entender, pena que ela esteja errada. Pena que na espécie humana tenham ocorrido muito mais momentos de cladogênese do que de anagênese. Essa ideia de que o macaco virou homem está totalmente errada. Senão não existiria macaco por aí, não é verdade? Então, na verdade, você teve uma espécie ancestral que deu origem a uma série de espécies de hominídeos. Inclusive, houve momentos na evolução humana em que você teve várias espécies humanas coexistindo no planeta. Ah, por que só o homem inteligentão dominando o mundo por aí? Porque nós fomos os mais inteligentes e conseguimos eliminar eventuais competidores, outros hominídeos competidores, como o homem de Neandertal. O Homo neanderthalensis, ele foi contemporâneo do Homo sapiens. Agora, enquanto o Neandertal era fortão, bombado, academia o dia inteiro, o Homo sapiens estudava no Descomplica. Como ele estudava no Descomplica, ele foi melhor na internet, lá, a lenha, ele foi melhor competidor do que o Homo neanderthalensis, e a gente conseguiu eliminá-lo através da competição, através da seleção natural. Então, mais uma vez, na anagênese, nós temos uma evolução linear, enquanto na cladogênese, você tem uma espécie ancestral originando várias espécies ao longo da evolução. Cada nó nesse cladograma evidencia um ponto em que duas linhagens se separaram, gerando espécies distintas. Um outro nó, depois um outro nó. Então, quando você tem esses nós, esses pontos em que uma espécie ancestral gera duas ou mais novas espécies, você tem um mecanismo de cladogênese. Beleza? Bom, uma outra forma de classificar as especiações é dividi-las em especiações simpátricas, alopátricas e parapátricas. Na especiação simpátrica, você tem a especiação ocorrendo em um mesmo local. Em um mesmo local. Então, digamos que na Mata Atlântica, na Floresta da Tijuca, haja passarinhos que se alimentem junto ao solo e junto à copa das árvores. Por exemplo, o bem-te-vi tem um grupo de bem-te-vis que se alimenta junto ao solo. E aí um outro grupo de bem-te-vis da mesma espécie se alimenta na copa das árvores. Ora, por mais que eles sejam de uma mesma espécie e que eles estejam no mesmo local, como os que estão no solo, eles nidificam no solo, eles reproduzem com os outros bem-te-vis junto ao solo, e eles não reproduzem com os bem-te-vis que estão lá na copa, você pode ter, ao longo do tempo, um grupo populacional que reproduz uns com os outros, um outro grupo que reproduz uns com os outros, e com o passar do tempo, você pode ter que esse grupo, ele pare de reproduzir com o grupo de cima, que esse grupo não tenha mais como gerar prole fértil com esse grupo aqui de cima. Então você teria no mesmo local o surgimento de duas espécies. Uma espécie que vive junto ao solo e uma outra espécie que vive junto à copa das árvores. Como essa especiação ela ocorreu no mesmo local, essa especiação ela é simpátrica. Beleza? A alopátrica. A especiação alopátrica é a mais comum. A especiação alopátrica é a mais frequente. Na especiação alopátrica, tudo começa com o surgimento de uma barreira geográfica.
Uma barreira geográfica separa populações distintas. A gente vai ver exemplos melhores aqui. E quando surge essa barreira, depois de um certo tempo, essas populações que foram separadas, elas podem vir a formar espécies diferentes. Então, quando você tem Pangeia, o grande continente, se separando em vários continentes e separando ali as populações, com certeza, depois de muito tempo, o que antes era uma única espécie acabou originando espécies diferentes nos vários continentes gerados a partir da deriva continental, a partir do tectonismo das placas. Isso te explica também a especiação alopátrica local diferente. Por que ilhas como Madagascar, Filipinas, Galápagos, lá dos estudos do Darwin, por que ilhas têm uma fauna, uma flora tão única, tão ímpar? Porque, afinal de contas, separadas do continente, você pode ter nesses locais uma especiação alopátrica se desenvolvendo e garantindo, assim, a diversificação da sua flora e da sua fauna. Então, a alopátrica é a mais importante. Já já a gente vai ver um exemplo detalhado dessa especiação. E, por fim, a especiação parapátrica, talvez você nunca tenha ouvido falar. Eu mesmo fico pensando assim, será que eu falo, será que eu não falo? Mas eu estou colocando aqui uma informação a mais para vocês. A parapátrica é como se fosse um meio do caminho entre a simpátrica e a alopátrica. Na especiação parapátrica, você teria um grupo populacional A, um grupo populacional B e uma zona que é denominada zona híbrida, onde você teria o cruzamento dos indivíduos de A com B. Se com o passar do tempo, esses híbridos formados, que a priori eram até férteis, tá? Mas esses híbridos formados, eles têm uma aptidão muito menor do que o A e o B, se a aptidão desses indivíduos é muito menor do que o A e o B, a tendência será que cada vez mais A se disjunte de B, B se disjunte de A. E aí, embora no início houvessem híbridos férteis, com o passar do tempo, você pode ou não ter mais a hibridização, ou ter híbridos estéreis, culminando assim com o surgimento dessas duas espécies. Então, inicialmente, os híbridos eram férteis. Então, inicialmente, A e B eram de uma mesma espécie. Só que com o passar do tempo, com a menor aptidão do híbrido, A e B tornar-se-iam duas espécies distintas. Tá? Espero que você tenha entendido anagênese, cladogênese, simpatria, alopatria e parapatria. E agora, então, a gente vai ver um bom exemplo de especiação alopátrica. Bom, além das definições sobre as especificações, há também outras denominações de outros 3 grupos muito importantes para esses processos evolutivos, que nada mais é que características que diferenciam e que diferem também cada grupo. Por exemplo, o ambiente e a capacidade de transmitir as características para os descendentes podem ser explicadas através da seleção natural, conforme eu expliquei anteriormente. E existem também 3 modelos principais de especificações, que no caso são alopátrica, parapátrica e simpátrica, conforme estava no vídeo anterior. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho sobre a definição da especificação voltada para a alopátrica, que não foi abordada no vídeo anterior, que a gente vai conhecer um pouco dos seus fundamentos, características e os seres predominantes. Bom, uma característica muito presente sobre a especiação alopátrica é quando 2 espécies elas subdividem. Por exemplo, elas ocorrem este efeito devido ao espaço geográfico e o distanciamento entre elas. Por exemplo, tem 2 espécies que elas são subdivididas através de espaços, montanhas, desertos, florestas, ou seja, elas são, como eu posso falar para vocês, distanciadas, né, desmembradas através desse espaço geográfico, que muitas vezes é caracterizado por esses nichos ecológicos e principalmente por esses habitats diferenciados. Por exemplo, tem 2 populações, essas 2 populações elas não consistem mais na vivência presente juntas porque elas foram divididas por florestas, por meio de adaptação em desertos, por meio de adaptações em montanhas, então elas sofrem aí essa pressão através do espaço geográfico que é considerado e constituído sobre a especiação
alopátrica. Eu fiz uma anotação aqui muito interessante sobre os tentilhões dos Galápagos, que são seres vivos que de fato eles sofreram, né, essa pressão alopátrica quando duas espécies de fato eles migraram para ilhas diferentes, onde eles tiveram que sobreviver e desenvolver-se a partir de novos meios de convivência, né, de fato com outras espécies, e também quando mudou, né, a questão da alimentação, dos processos evolutivos. E hoje, através dessa especiação alopátrica, nós conhecemos 13 espécies desse mesmo nicho. Ou seja, a especiação alopátrica ela ocorre quando, de fato, dois seres, né, eles subdividem e a partir daí eles conseguem se desenvolver e adaptar-se com as mudanças, principalmente climáticas e do ambiente. E assim eles se permitem, né, a questão dos organismos de fato mudarem para aquele nicho e assim eles conseguem ter um processo evolutivo nos quais diferem eles. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje. Todo o conteúdo trabalhado vai ser deixado aqui, as referências bibliográficas para vocês poderem acompanhar. Qualquer dúvida pode entrar em contato para que nós pudéssemos saná-lo juntos. E também, aqui no nosso plano de aula, além das referências de todo o material que foi utilizado, vou deixar um exercício de fixação para assim facilitar o nosso compreendimento e interação também das aulas trabalhadas aqui. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só entrar em contato para a gente poder saná-las. Muito obrigada!